Saudações, corajosos espectadores! Bem-vindos a um mergulho no reino do medo, onde pesadelos se tornam realidade e o desconhecido espreita nas sombras. Antes de adentrarmos essa jornada arrepiante, gostaríamos de pedir algo especial a vocês. Por favor, deixem seu like e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, para que possamos continuar trazendo a vocês conteúdos aterrorizantes. Assistam até o final e escutem o recado, isso ajuda muito. Dia 7 de setembro, estava dirigindo em direção ao casamento de uma amiga que iria acontecer numa área florestal aos arredores da cidade em que morávamos. Era um dia calmo, havia um céu claro com milhares de estrelas e uma lua minguante, o clima estava agradável, a única coisa desconfortável era aquele vestido longo cheio de pedrarias que eu fui obrigada a usar já que seria madrinha no casamento. Enquanto dirigia notei que o sinal de GPS do meu celular começou a dar problemas, mas como no dia anterior eu mesma havia feito o percurso com Cecília para colocar plaquinhas indicativas que auxiliariam as pessoas a encontrarem o local da celebração, não tive medo. Continuei dirigindo e um pouco à frente avistei uma destas placas com uma seta que apontava para a entrada por entre a floresta. Era uma estrada estreita de terra vermelha. Naquele ponto não haviam postes com luzes ou qualquer outra fonte de iluminação que não fossem os faróis do carro ou aquela linda lua minguante que parecia um sorriso estampado naquela imensidão em azul marinho. Segui pelo caminho de terra atenta a qualquer sinalização já que meu GPS havia parado de funcionar completamente. Avistei ao longe luzes na cor verde e fui em direção a elas. Conforme me aproximava fui notando coisas que não me recordo de ter visto, como uma ponte de madeira suspensa sobre um córrego. Enquanto o carro passava eu podia ouvir o render da madeira velha que parecia que iria ceder a qualquer momento. Depois da ponte me vi entre altas árvores, a floresta ao meu redor parecia ter ficado mais densa, no entanto continuei na direção daquelas luzes. Ao chegar onde elas estavam notei que todo o caminho a partir dali estava iluminado por elas, ao meu ver parecia parte da decoração do casamento e aquilo não me preocupou. Continuei no caminho iluminado por cerca de 10 minutos e parecia que não tinha fim, pois até o limite da minha visão eu apenas via aquelas luzes, mas não o lugar onde aconteceria o casamento. Decidi seguir por mais alguns minutos e caso não encontrasse nada voltaria para casa. O som do carro começou a falhar, havia apenas estática, em seguida foram os faróis e por fim o motor. O carro apagou e eu entrei em pânico. Não conhecia aquele lugar, não havia encontrado ninguém no caminho e se eu tivesse entrado no lugar errado quanto tempo levaria até conseguir socorro? Foi neste momento que comecei a ouvir algo semelhante a passos sobre galhos secos. Podia ser qualquer coisa, desde uma pessoa a um animal. Olhei em todas as direções e não avistava nada, aquilo estava além dos limites das luzes e aquilo começou a mover-se mais rápido. Podia ouvir as folhas sendo arrastadas e num instinto de preservação travei as portas do carro, reclinei o banco, mas os barulhos não paravam. Parecia que algo estava à espreita, mas por algum motivo não se aproximava, talvez as luzes o mantivessem longe, ainda assim era apavorante não saber o que estava ali. Ouvi o barulho de fogos e o céu inteiro se iluminou com eles que explodiam criando um show de luzes. Aquele barulho fez com que aquela coisa se afastasse. Eu pude ver o vulto dela se afastando por entre os troncos. Ao meu ver, parecia um cachorro de tamanho mediano, pelos escuros e longos. Arrumei o banco e tentei religar o carro que funcionou normalmente para minha surpresa. Continuei dirigindo por aquela estrada iluminada, agora um pouco mais tranquila. Ao longe comecei a ver partes da estrutura da festa. Senti um alívio no peito e então notei que as luzes verdes acabavam a mais ou menos 200 metros de onde aconteceria a cerimônia. Confesso que ao chegar na última luz hesitei em continuar. Minhas mãos estavam suadas e trêmulas, meu coração começou a acelerar e eu podia sentir um calor estranho me invadir o corpo. Enquanto estava parada tentando superar aquela ponta de medo, fui surpreendida por um estrondo sobre o carro. O teto afundou um pouco e aquilo me assustou e eu dei uma ré. Ao fazer isso, o que havia caído sobre o carro rolou para o meu para-brisas da frente. Era o corpo de um homem, seu rosto havia sido totalmente destruído e dava para ver um buraco que lhe atravessava o corpo bem na altura do coração. Eu queria sair dali mas o nervosismo me impedia. Toda vez que eu tentava sair com o carro ele apagava. Percebi então que havia um pouco mais ao longe uma área iluminada por uma única luz verde e nos limites dessa luz estavam algumas pessoas, haviam várias outras caídas ao chão. Não precisava chegar mais próxima para ter certeza de que aqueles ao chão estavam mortos. Eu queria recuar, queria ir embora, ser a pessoa egoísta que sobrevive a este tipo de situação por ser esperta, mas não podia deixá-los. Saí do carro, caminhei até a luz que estava mais próxima a mim e percebi que ela não era alimentada por nenhum sistema de energia e sim por fogo. A substância que estava em combustão era que deixava aquilo no tom verde.
Peguei o recipiente, céus, eu senti a baforada de um ser que não podia enxergar, aquilo cheirava a enxofre, eu não havia mais podia sentir aquela presença junto a mim, a cada passo que dava, sentia essa intenção de ódio por não ser capaz de me atingir diretamente. Se eu pudesse apostar, diria que os olhos dele me encaravam fixamente como o predador que era. Comecei a caminhar na direção daquelas pessoas, levando nas mãos aquele recipiente, ouvindo por todos os lados os sons dos passos daquelas criaturas. As pessoas sob aquela luz eram minhas pessoas, meus amigos queridos. Tentei evitar olhar para os que estavam caídos ao chão, pois perderia o pouco de coragem que tinha. Eles pegaram a outra fonte que os mantinha em segurança e nós fizemos essa espécie de barreira. Eu ia iluminando a frente e atrás o noivo de Cecília segurava a outra luz. Ouvíamos o rosnar, sentíamos medo, mas parecia estar dando certo até que ao chegar na metade do caminho uma das pessoas foi puxada para longe. Sim, ela saiu da área iluminada por um instante, apenas isso foi o suficiente para eles atacarem. Éramos muitos, cerca de 12 pessoas, e os passos deviam ser lentos e coordenados, uma eternidade até chegarmos ao caminho das luzes. Ali por um pequeno momento pude pensar que estávamos em segurança, mas a luz em minha mão apagou e eu notei que todas as luzes próximas já começavam a extinguir-se. A cada luz que se apagava eles avançavam sobre nós, as pessoas junto a mim desesperadas começaram a correr por entre o caminho iluminado buscando as luzes que estivessem mais vivas, mas parecia que todas estavam fadadas a se apagarem a qualquer momento, e foi então que pensei e peguei alguns galhos secos, rasguei pedaços do meu vestido, abri o tanque de gasolina e enfiei-la esperando que o tecido embebido em gasolina pudesse nos dar algum tempo. Depois peguei um dos recipientes que ainda queimava e joguei o conteúdo dele naquela tocha improvisada e, para minha surpresa, mesmo ao ser alimentado com gasolina, o fogo permanecia verde. Nesse momento ouvimos aqueles que haviam se antecipado gritarem tão alto e depois um silêncio tenebroso se aplacou sobre o local. As luzes vezes haviam se apagado todas ao mesmo tempo, havia apenas aquela tocha em minha mão. Nós quatro ficamos de costas uns para os outros nos mantendo sob a luz. Tudo o que fazíamos era coordenado, mas não teríamos muito tempo pois a chama já começava a diminuir. Tudo além daquele ponto estava escuro e além do que podíamos ver tinham predadores ávidos, prontos para extinguir nossas vidas. Precisava demais daquele líquido das lanternas apagadas, ainda que algumas gotas, por isso Carlos segurou a tocha bem alta sobre nós enquanto eu pegava cada recipiente. Conseguimos pegar apenas 2, pois se fossemos além estaríamos longe do carro e isso não fazia parte dos meus planos. Voltamos para perto do carro. Ao analisar os recipientes notei que havia fluido, o que era estranho pois não explicava o motivo de todos terem se apagado praticamente no mesmo momento. Acendi as 3 usando o fogo da chama, em seguida peguei uma tira do vestido de Cecília e percebemos que o fogo verde, desde que alimentado por qualquer fonte, permanecia verde. Então tive a ideia mais louca da minha vida, usando um pedaço de um galho e tecido embebi o carro no lado externo com gasolina e em seguida Carlos ateou fogo no carro. Sim, o carro inteiro virou uma fonte daquele fogo verde e tínhamos pouco tempo até que ele se extinguisse ou devorasse todo, portanto fomos rápido para dentro e eu dirigi como nunca havia feito na vida. Senti o solavanco quando os pneus passaram por cima de corpos no meio do caminho, ainda assim podia ouvir o som das criaturas correndo pela escuridão. Dentro do carro estava um forno, havia muita fumaça, mas ao cruzar a ponte, aquela estranha ponte de madeira da qual eu não recordava os sons das criaturas desapareceu completamente. Acelerei ainda mais a ponto de quase perder o controle. Mal conseguia deixar os olhos abertos devido ao calor e à fumaça, e o trajeto que antes havia feito em 20 a 30 minutos devo ter levado uns 10. Ao chegar na pista o fogo já havia passado para o lado interno do carro, nos obrigando a abandonar o veículo. Apavorados ficamos sem saber se era seguro permanecer próximo ao carro que poderia explodir a qualquer momento ou se deveríamos nos aventurar na escuridão. Senti que era seguro, então fui a primeira a deixar a área iluminada, os outros vieram em seguida e assistimos o carro ser consumido pelo fogo e explodir não muito tempo depois. O sol se levantou e conseguimos ajuda com um caminhoneiro que passou e chamou a polícia e uma ambulância. Contamos tudo o que aconteceu, mas acabamos ficando como mentirosos pois nem mesmo um corpo foi encontrado no caminho que descrevemos. Não apenas isso, as pessoas que morreram naquele lugar não morreram de fato. Na verdade aqueles convidados jamais conseguiram chegar ao local da cerimônia pois perderam-se no caminho. Apenas nós 4 sabemos o que aconteceu naquele lugar, mas por algum motivo acho que aquela ponte seja uma passagem para uma outra realidade, na qual durante a noite seres das trevas saem para caçar pessoas e que entramos e saímos por pura sorte. Meu único desejo é que nenhum deles encontre uma passagem para o lado de cá. Chegamos ao fim desta assustadora viagem pelas profundezas do horror.
Espero que cada história tenha enviado calafrios pela sua espinha e alimentado sua paixão por narrativas arrepiantes. Agora, é hora de vocês se envolverem e se tornarem parte ativa desta comunidade assombrada. Comentem abaixo, compartilhem este vídeo com outros amantes do medo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perderem nenhum dos nossos futuros contos tenebrosos. Juntos, podemos explorar ainda mais os cantos escuros da imaginação humana. Agradeço a todos que nos acompanharam nesta jornada aterrorizante. Até a próxima, corajosos seguidores do terror.